Gravação iniciada, presidente. Muito obrigada. É a Patrícia, né? Isso. Obrigada, Patrícia. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, período da tarde, do dia 25 de fevereiro de 2021. Estão presentes conselheiros Ari Ventramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José Adão Vitorino de Moraes, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa como suplente convocada e eu, Lisiane Gelotti Meira, como presidente. Nós vamos iniciar pelos itens 320 e 321, de relatoria do Dr. Marcelo Costa Marques de Oliveira, recorrente Moinhos Galópolis, e nós vamos ter a presença do patrono, Dr. Miguel Záquia Paludo. Eu peço, por favor, que o apoio convoque o patrono. Farei a convocação, presidente. Esses processos saíram em vista e ele até já fez a sustentação aí. Entendi. Então vai ser mais rápido, né, Marcelo? Não, apesar que mudou a composição, ou foi mês passado? Não, foi mês passado. Ótimo. Apesar de que o Salvador ele tem várias personalidades, né? Então pode ser até que tenha mudado. Qual que a gente abre, Marcelo? Olha, vamos para o 320 mesmo. Qual que é o 320? É o 4? É o 7, é o 7. É o 7. Então vamos aguardar o patrono. Salvador tem muitas personalidades, então pode ser que hoje seja outra pessoa. Ari também. Ari, você ficou melhor no celular, hein, Ari? Eu acho que você ficou mais condensado, não sei, você ficou mais... O que é? Você ficou melhor no celular, Ari, eu acho que ficou melhor enquadrado. É o ângulo! Eu acho que o teu ângulo do celular ficou melhor. Mas o ângulo melhor, né? Esse aqui fica de frente, aí estraga tudo. Verdade. Eu já falei para o meu empresário, mas ele não resolveu a situação ainda. Está aqui como retirado outros. Foi visto, então, doutor Marcelo? Foi visto coletiva. Tá, ok. Por que, Marcelo? Eu não lembro dessa vista. Não, aqui foi a doutora Sabrina. Ela primeiro verificou a representação processual, depois a tempestividade. Olha, você viu que nos espera, a Sabrina vai virar titular, a gente está ferrado aqui. Nós uma auditoria interna. Já até me arrependi, presidente. Meu Deus, de trabalhar mais. Vai fazer um checklist. Fico sempre uma correção na turma. Presidente, a convocação foi realizada. O patrono pede apenas um momento, por gentileza, enquanto ele abre o novo navegador. Com dificuldade. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Obrigada, Patrícia. Desculpa. Eu não lembro dessa vista, é sério. Eu vou falar sobre ela, estou esperando só o patrono entrar. Tá bom. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Peço desculpas, eu tive um problema aqui técnico, tive que trocar de computador às pressas. Mas agora acho que está tudo bem. Foi eficiente, foi rápido. Obrigada. Isso acontece. Conexões se perdem mesmo. Exatamente. Pelo nosso controle, na verdade, esse processo já teve relatório e já teve sustentação. É isso? Nós vamos passar para o 320, para o voto. Então, eu anuncio aqui que nós vamos tratar agora do item 320, relator Marcelo Costa Marques de Oliveira, a recorrente Moinho Galópolis, e nós temos a presença aqui do patrono, Dr. Miguel Záquia Paludo. Eu passo a palavra ao relator. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Bom, aqui foi uma vista que foi pedida pela doutora Sabrina, porque o patrono levantou uma questão a respeito de alguns argumentos que eu não estava dos quais eu não estava tomando conhecimento. Por quê? Porque eles não seriam
num primeiro exame, eles não seriam pertinentes aos trimestres, calendário que estavam sendo julgados. Aí a doutora Sabrina, ela ficou com uma dúvida e pediu vista no processo, nos dois processos. Eu reexaminei a questão e, de pronto, agradeço primeiro ao patrono, depois a doutora Sabrina, por terem me puxado a orelha, porque realmente eu estava equivocado, eu estava errado. E aí, os argumentos que eu não havia tomado, dos quais eu não havia tomado conhecimento, agora eu apreciei e vou relatar. Tá bom? Sim, por favor, doutor Marcelo. Então, vamos lá. O primeiro item, esse primeiro item, na verdade, eu já tinha relatado, é a questão dos fretes, tá? Aqui é aquela questão do frete, crédito presumido, crédito integral, né? A gente até há outros processos dessa Moinhos Galópolis, esse assunto já foi votado pela turma. Então, aqui a fiscalização concedeu crédito presumido, porque o trigo era crédito presumido, e aqui a gente está recompondo e concedendo crédito integral para o frete, né, na compra do trigo que foi empregado no processo industrial. E aqui no item 2.2, que aqui eu sigo os tópicos do recurso voluntário, é o primeiro tópico do qual eu não havia tomado conhecimento, que é o ajuste em razão do cancelamento de vendas sujeitos à tributação. Então, aqui o que aconteceu? Foram glosados créditos calculados sob devolução de venda do mês de agosto de 2008. A fiscalização abateu da base de cálculo dos créditos as devoluções de vendas de farinha de trigo e misturas para a fabricação de pão francês e pão congelado, pois as vendas foram tributadas à alíquota zero. Com efeito, desde 28 de maio de 2008, data da publicação da MP 443 de 2008, estão reduzidos a zero as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre esses produtos. Segundo a recorrente, as vendas cujas devoluções foram computadas na base de cálculo ocorreram antes de 28 de maio, data da entrada em vigor da alíquota zero. E ela juntou relatórios de devoluções do mês de agosto, em que cada nota fiscal de devolução é relacionada à nota fiscal de venda. A DRJ não acatou esse argumento, que eu até coloquei aqui um trechinho aqui, a conclusão. Ela diz assim: entendo que deve ser mantido o relatório fiscal. Ela conclui: não havendo nenhum elemento no processo que permita inferir que se trata de operações de venda ocorrida antes da entrada em vigor da MP. Bom, aí no recurso voluntário, a recorrente juntou cópia de 7 notas fiscais, nas folhas 271 a 277, para comprovar que foram realizadas antes do início da vigência da MP. Bom, num processo, a gente está falando de processo de crédito, então o ônus da prova é do contribuinte. Bom, o relatório de devoluções carreado aos autos, juntamente com a manifestação de inconformidade, contém parte das informações necessárias para a solução da controvérsia, isso é, data da entrada da mercadoria, cliente, número da nota fiscal, descrição do produto, valor, número da nota e data da emissão. E as notas fiscais de venda componentes da amostra trazida nesta etapa processual conferem com as indicadas no relatório. Eu fiz a comparação. Contudo, na minha opinião, o conjunto probatório não está completo. Primeiro, seria necessário confirmar que as notas fiscais de venda indicadas no relatório estão realmente relacionadas às notas fiscais de devolução de venda cujos créditos foram glosados. Para tanto, seria necessário verificar se as notas fiscais de devolução havia informação acerca da nota fiscal de venda. Alternativamente, a correlação entre notas fiscais de devolução e de venda poderia ser realizada por meio dos respectivos registros contábeis das operações de venda e devolução. Segundo, as notas fiscais de venda deveriam ser conciliadas com os livros contábeis.
e apurações e guias de recolhimento de COFINS dos respectivos meses, para que restasse comprovado que as vendas foram contabilizadas como receita e em data anterior a 28 de maio tratadas como tributáveis para fins de PIS e COFINS. Saliento que não é o caso de conversão do julgamento em diligência, pois esta não se presta para tal fim. Então, eu nego provimento ao argumento. O segundo tópico, do qual eu não havia tomado conhecimento, o título é do ajuste em razão dos ganhos em liquidação de contratos. A infração foi assim descrita, né? No período contemplado pela análise, o contribuinte efetuou operações de aquisição de mercadoria através de contratos de compra e venda para entrega futura de trigo em grãos. Nestes contratos, em havendo discrepância entre as partes, seria atribuída multa de 3% ao mês. Alguns destes contratos foram encerrados sem o vendedor entregar a mercadoria contratada e paga, e, portanto, a empresa fez jus a recebimento de valores da multa. Esses valores foram contabilizados na conta outras receitas. Porém, a empresa não reconheceu a receita decorrente de operação tributada e não as incluiu na base de cálculo. Bom, como fundamento jurídico, agora digo eu, né, ela mencionou o artigo 1º da 10833. Mencionou ainda a resolução do Conselho Federal de Contabilidade 774 sobre reconhecimento de receita e que dispõe que receita e rendimento ganho compõem o resultado do exercício. A recorrente contesta a glosa sob o argumento de que a multa era receita financeira cuja alíquota estava reduzida a zero. Então ela veio, eu coloco aqui um trecho do recurso voluntário, ela diz que as receitas internas decorrem da conversão para a modalidade financeira de contratos de compra e venda, nos quais o fornecedor não teria cumprido com a sua parte. O fornecedor procedeu à restituição da quantia adiantada pela recorrente, acrescida de juros, previstos em contrato. Como o fornecedor deixou de adimplir sua obrigação e, desse modo, se beneficiou durante algum tempo do uso do capital da recorrente, as partes previram uma compensação. E aí ele trouxe aí os adendos aos contratos, as cópias nas folhas 165 e 166, estipularam que o fornecedor, além de restituir o adiantamento, porque o fornecedor, a Moinhos adiantava um recurso para o fornecedor, né? Então, ele, além de devolver o adiantamento, ele tinha que dar juros pelo tempo ao longo do qual ele reteve o adiantamento. Aí trouxe aqui os documentos. Bom, agora no meu exame dos autos, eu botei aqui, né, eu reproduzi aqui o adendo aqui ao contrato. Eu trago aqui o conceito de receita financeira e despesa financeira, e a minha conclusão é por dar provimento ao argumento, porque eu reputo que, de fato, era uma receita financeira, né? E o fornecedor, ele acabava por restituir, compensar, né, o contribuinte pelo tempo ao longo do qual ele ficou com o dinheiro dele retido, né, o adiantamento. É como se o contribuinte tivesse feito uma aplicação financeira numa instituição financeira. Então, a receita tem toda a característica de financeira e cuja alíquota estava reduzida de fato a zero, e pelo decreto 5442 de 2005, pelo que eu dou provimento a esse argumento. Tá? Então, em suma, eu dou provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas de créditos integrais sobre frete e excluir as receitas de multa da base de cálculo da COFINS. Esse é meu voto, presidente. Muito obrigada, doutor Marcelo. Alguma questão? Podemos votar? Então, nós temos o voto do relator, que é por provimento parcial. Doutor Ari? Como sempre, muito bom. Acompanho
Relator. Doutor Marcelo apresentou o voto. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Também gostaria de parabenizar o Marcelo, infelizmente, mas parabenizo o voto e acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão? Também parabenizo o Marcelo, excelente voto, acompanho. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Também acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho. Parabenizo o relator e também a doutora Sabrina, que fez as observações. Então, a decisão é por unanimidade de votos, dar provimento parcial para reverter os gols de preços integrais sobre fretes para transporte do trigo adquirido para emprego no processo industrial e excluir as receitas de multa da base de cálculo da COFINS. Você é por 320 e 321, é isso? Não, nós votamos o 320. Agora eu devolvo a palavra para o doutor Marcelo em relação ao 321. Eu vou anunciar. Então, passamos agora ao julgamento do item 321. Presidente, se a senhora me permite, os processos eles são idênticos, tratam das mesmas questões. Um era de PIS e o outro de COFINS. Então, só para facilitar. Ótimo, obrigada. Então, passamos ao julgamento do item 321, também com a presença do patrono, a mesma recorrente, de relatoria do doutor Marcelo. Se for idêntico, por favor, doutor Marcelo. Idêntico, presidente, idêntico. Então, passe a conclusão do seu voto. Do provimento parcial para reverter as glosas de créditos integrais sobre fretes para transporte do trigo adquirido para emprego no processo industrial e excluir as receitas de multa da base de cálculo do PIS. Muito obrigada. Doutor Ari? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada, eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos dar provimento parcial para reverter as glosas de crédito integrais sobre fretes para transporte do trigo adquirido para emprego no processo industrial e excluir as receitas de multa da base de cálculo da COFINS. Do PIS, esse é do PIS. Do PIS, essa é a diferença. Então, corrigindo, excluir as receitas da multa base de cálculo do PIS. Com isso, concluímos também o item 321. Agradecemos aqui a participação do patrono e desejamos uma boa tarde. Eu agradeço a atenção habitual de todos e desejo uma ótima tarde, um ótimo trabalho. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Parabéns. Boa semana. Boa tarde, doutor. De volta, doutor Miguel. Boa tarde. Então, agora nós passamos para o seguinte, eu estou anotando aqui o julgamento, que é da minha relatoria, o item 322. Então, passamos para o item 322, cuja recorrente é a SAMAV, Sociedade Acisense de Máquinas e Veículos Limitada. É um só, os demais são repetitivos. Então, vamos julgar o 322, depois nós observamos a questão do repetitivo. Eu vou ter que pedir desculpas, mas são muitos processos hoje, eu vou ter que olhar, não consigo lembrar. Mas vamos lá. 322, SAMAV. Todo mundo conseguiu abrir? Posso continuar? Ok, vamos lá. Então, PIS e COFINS, se trata, não, desculpe, IPI, né? Então, se trata de uma questão relacionada à tabela TIP e a classificação. É de monofásico, não? Eu abri certo? É um que é de monofásico, PIS? Deixa eu ver aqui, porque... Essa nave, né?
Samave. Então, abri certo. É o final do 2010-51, né? Só tem os outros são todos repetitivos. Tá. Tá, não é que ela fala em TIP, mas é quando ela trata a classificação. Me desculpe, a PIS/COFINS está correta. Eu vou ler aqui o relatório, porque eu estou tentando lembrar e não estou lembrando. E é curto. Então, a pessoa jurídica acima qualificada, cujo ramo de atividade é comercialização de veículos automotores, classificados na TIP, na classificação número tal, tal e tal, entrou com pedido de ressarcimento eletrônico da COFINS não cumulativa, supostamente obtido no quarto trimestre de 2004, no valor indicado. A interessada não transmitiu declaração de compensação vinculadas ao pedido de ressarcimento. Tal direito restaria conferido pelo artigo 17 da Lei 11.033, de 2004, porquanto ela basicamente comercializa os produtos referidos na Lei 10.485, 10.865 e 10.925. Em análise preliminar, a DRF de Marília constatou divergências entre os saldos de créditos passíveis de ressarcimento informado no PE em relação aos informados um pouquinho. Vamos ver se vocês me ouvem melhor agora. Bom, dessa forma, a interessada foi intimada pela DRF de Marília a apresentar documentos e informações relativos à apuração de COFINS. Eu não vou ler essa parte aqui da intimação. Atendendo à intimação, a interessada alegou que os créditos de análise não foram incluídos nas respectivas DACONs, nem utilizados para qualquer compensação, procedimentos esses que serão realizados somente após o deferimento dos pedidos de ressarcimento, e que os pedidos de ressarcimento da COFINS, do período abrangido, que é de 2004 a 2008, foram motivados pela comercialização de veículos novos, sujeitos ao regime não cumulativo na sistemática monofásica, com expressa autorização legal. Passou, então, a discorrer sobre o artigo 17, então, a questão aqui é um pouco de interpretação da lei, né, da Lei 11.033, que determinou expressamente que as operações efetuadas com alíquota zero, referente PIS e COFINS, não estavam impedidas de manter os créditos vinculados a essas operações. O pedido foi indeferido pela DRF por meio de despacho decisório, que inicialmente esclareceu que, ao contrário do alegado pela interessada, o preenchimento da COM não está subordinado ao deferimento do ressarcimento. Pelo contrário, é nesse demonstrativo que o sujeito irá demonstrar os créditos apurados, a utilização e dedução das contribuições devidas e saldo passível de ressarcimento nos casos previstos em lei. Desse modo, quando a transmissão do PER, em 30 de 4 de 2008, o preenchimento e transmissão da DACOM estava disciplinado pela EN, número tal. Não tendo a interessada retificado o DACOM para informar o crédito objeto do pedido de ressarcimento pelo fato do crédito ser inexistente, e tendo em vista que as operações realizadas pelo interessado não geram crédito por força de vedação legal, a DRF deixou de proceder à apuração do montante de crédito e concluiu pela inexistência, uma vez que não pode ser descontado como crédito aquisições de produtos para revenda sujeitos à tributação monofásica, ainda que sua receita de venda seja sujeita à alíquota zero. Com o indeferimento do seu pedido, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, solicitando a reforma do despacho decisório com uma rica argumentação, onde discorre sobre dois marcos normativos importantes que não teriam sido observados. Um deles é o artigo 17 da Lei 11.033 de 2004, que lhe daria o direito de creditar da COFINS e do PIS, incidente sobre a fase anterior, em regime de substituição tributária, e o artigo 42 da Lei 11.727 de 2008, que revogou essa sistemática de não cumulatividade ainda mantida pela Lei de 2003 e de 2002, para alguns casos específicos. O que teria eliminado qualquer discussão sobre as normas de não cumulatividade, que, por princípio, devem ser permitir o crédito sobre contribuições que incidam na fase anterior da venda. Aqui a gente tem a decisão de piso, né, que basicamente indeferiu, né, e o fundamento foi a questão, entendimento diverso da lei, né, e aí a gente no voto vai discutir esse ponto. Posso passar para o voto? Desculpe que eu tive que ler, porque são muitos, eu não estou conseguindo lembrar. Bom, a recorrente, então, ela tem uma interpretação
da lei, né? Ela defende que há dois marcos normativos importantes que não teriam sido observados, retomando o que já estava na manifestação de inconformidade, o artigo 17 da 11.033, que lhe daria o direito de acreditar da PIS da COFINS e do PIS sobre a fase anterior ao regime de substituição tributária, e o artigo 42 da 11.727, que revogou a sistemática de não cumulatividade, ainda mantida pela 10.833 e pela 10.637, para alguns casos específicos referidos pelas leis para COFINS e PIS. Bom, eu adoto a interpretação que é a da fiscalização e que é a da decisão do piso, né? Me parece que é bem tranquilo, de ler a lei e entender que não existe, né, esse entendimento. E aí, deixa eu ver se... e basicamente porque há expressa vedação legal em relação aos automóveis e peças adquiridos para revenda, né? Então, esse é o ponto que está aqui na decisão de piso e que eu adoto. Acho que não precisa reler tudo isso, né? Então, a minha proposta é negar provimento ao recurso voluntário, porque pela interpretação feita pela fiscalização, pela decisão de piso que eu acompanho, há uma expressa vedação e a recorrente não tem esse direito pleiteado. Podemos passar a votação? Então, nós estamos no item 322 da SAMAV, doutora Ari? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Então, no item 322, a decisão é por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. É um paradigma, então a mesma decisão se repete para os itens da pauta 323 a 328, ou seja, todos negar provimento ao recurso voluntário. Aí nós temos alguns itens retirados de pauta e passamos para o item 332, que é da Anglo Code Achante Mineração Limitada. Só fechar aqui. Não está misturado com os outros, está separado. Tem uma pasta só da Anglo Code. Bom, essa situação, basicamente, é a situação que nós já conhecemos. Ela está pedindo, ou se discute aqui, a compensação de PIS e COFINS, né? É uma mineração. Ela apresentou vários documentos já no início, né? E ela está pedindo material, serviço, energia elétrica, bem do ativo imobilizado, bens de mina, despesa de frete, serviço de manutenção da usina hidrelétrica do Rio Peixe, né? E ela apresentou muitos documentos, mas, na verdade, não houve uma análise, ou houve uma análise, mas com entendimento anterior. Então, em função de serem muitos insumos, de ser uma operação específica, e dos documentos, apesar de terem sido apresentados inicialmente, não há um aprofundamento nessa conciliação aqui. Então, a minha sugestão é que haja uma diligência para a unidade de origem analisar. Não é? Muitas vezes a gente analisa, mas me parece aqui que é um pouco mais complexo por ser atividade de mineração e por serem, né, vários insumos, e apesar de apresentados no início os documentos, não houve, né, essa consideração de acordo com a nova jurisprudência do STJ. Então, essa é a minha proposta. Alguma observação? Vocês querem ler? E são
Você vai acrescentar alguma coisa aqui na conclusão sobre o parecer 5 ou não? Não precisa. Eu não pus? Não. Tá, eu vou acrescentar, sim. Que seja analisado de acordo com o parecer 5. Sim. No outro, que era IPI, eu deixei, né? Isso eu não pus. Mas a ideia é essa, que seja analisado, né, pela fiscalização de acordo com o parecer e com a nova jurisprudência. Vou anotar aqui. Eu falo que parecer, mas realmente na conclusão ele não tem. Vou acrescentar. Ok? Podemos votar? Então, a minha proposta é pela diligência. Doutora Ari? Eu parto desse pressuposto de que, apesar de existirem documentos no processo, se o relator que apreciou, olhou, estudou, não se sente confortável para julgar, eu acompanho a diligência, acompanho a relatora. Muito obrigada, doutora Ari. Doutor Marcelo? Com a relatora. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Com a relatora. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Jadão? Acompanho. Obrigada. Doutora Semira Miss? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Então, a decisão é por unanimidade de voto, competir em diligência para a unidade de origem. Eu acabei não submetendo os demais itens, mas nós temos vários itens, ou todos aqui são idênticos. Então, eu submeto agora os itens 333, 335, 339, 340 e 342. O conteúdo é o mesmo, varia os períodos, os PIS e COFINS. Então, a minha proposta para esses itens também é conversão em diligência. Vamos votar para formalizar, para os senhores votarem. Doutora Ari? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Só uma pergunta, são todos os itens seguintes dessa mesma empresa, Anglo Coach? Não, ele não tá, tem outros misturados, por isso que eu não sei se é isso que você está perguntando. Tem outro. Tem vários. Tem vários itens. São os que eu mencionei, porque tá meio misturado. Eu estou vendo aqui, ó, o próximo seria o 333, aí 335. Depois 335, 336, aí 339, 340, 341, 342 e pararia por aí. A 341 acho que eu não mencionei, peraí. Eu vi que alguns a senhora não tinha mencionado, então eu só... São todos. Para a gente votar todos. Então, são todos os itens, né, que seguem da Anglo Code. São todos com divergências de período ou de PIS e COFINS, mas é a mesma situação. Então, eu proponho diligência para todos. Acompanha a diligência. Muito obrigada. Obrigada aí pelas observações, doutor Marco. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Obrigada. Doutora Semira Miss? Acompanho. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Ok. Então, a decisão, até para ficar bem claro, são todos os processos cuja recorrente é Anglo Coach, nós decidimos pela diligência, conversão do processo em diligência. E são vários. Deixa eu ver. Agora a gente vai... 337.
para Delta, né? Ah, Não, tem o indústria carbonífera. Tem o 337, indústria carbonífera. Obrigada, é o 337, isso mesmo. Deixa eu abrir. Esses são embargos. Deixa eu abrir. Deixa eu ver se é o que eu estou pensando. Tá. Ok. A questão é a seguinte, nós já julgamos, são embargos, né? Nós concedemos o direito ao acreditamento a vários insumos, e alguns a gente já comentou que haveria exigência legal, mas na decisão nós não concedemos para transporte de funcionários. E nós mencionamos, ainda que tivesse previsto em acordo coletivo. E a recorrente apresentou, ou melhor, a embargante apresentou embargo porque ela disse que havia uma contradição, porque para outros elementos de segurança nós dissemos que a base legal justificava a exigência, né? Ou mencionamos isso. E para esse, ainda que tenha acordo coletivo, nós negamos, e ela defende que acordo coletivo corresponde à lei, etc. Então, segundo ela, né, houve uma contradição. Eu entendi que não, eu acho que está bem claro, nós concedemos para alguns pontos e não concedemos para esse, e dissemos, ainda que estivesse em acordo coletivo. Aí eu não sei se vocês acham que a gente deveria especificar mais, ou se está claro o suficiente. Se não tivesse esse ainda, né, mas a gente não deixou de observar que tinha um acordo coletivo. Concordo. Então, a minha proposta é não acolher os embargos. De acordo. Ok. Então, vamos lá. Doutora Ari? Eu estou lendo aqui o trecho, né, do acórdão. Eu acompanho. Acho que está claro mesmo. É permitido fazer essa distinção e nós fizemos, né? E não cabe aqui reavaliar isso, é o que eu entendo. Não vejo obscuridade, não vejo contradição, pelo contrário. Bom, mas eu acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Muito obrigado. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos, não acolher os embargos no item 337. E agora sim, a gente passa para a Delta, que é o item 338. Eu também não lembro o que é, né? Pode ter revisado. Vamos lá. A exclusão de CMS, é isso? Eu tô vendo que eu tô vendo se é só isso. Ah, tá, mas é PIS/COFINS de importação, então é bem tranquilo. Eu nem me lembro por que eu tô dando provimento parcial, mas... Deve ser compensação, presidente. Ou então é antes da decisão do Supremo e da alteração à legislação, teve muito processo nesse sentido. Não, eu não entendo por que eu estou dando provimento parcial, né? Isso aqui é auto-infração, né? Vamos ao meu voto, que no voto eu retomo. E aí, talvez eu me lembre por quê. Qualquer coisa, o Salvador, ele lembra aí, qualquer coisa. Tem a doutora Sabrina, a nossa auditora. Doutora Sabrina também. Qualquer coisa, nós... 2 itens, né? Tá. É porque também ela defende a questão, se eu não me engano, eu vou ler aqui, mas ela fala que como ela é da cumulatividade, ela teria direito a uma alíquota menor de PIS e COFINS na importação. E não é assim que funciona, né? Na importação,
ainda que isso gere algum desequilíbrio, a alíquota é sempre a mesma. Então, nesse ponto que eu não dei provimento, mas só deixa eu ler para ver se é isso mesmo. Então, no item 1 do meu voto, inicialmente o recorrente volta aos artigos da 10.865, que prevê a exigência de contribuição PIS/COFINS na importação. Ela traz o artigo 8º, né, que é exatamente onde estão as alíquotas na importação, mas ela defende que não se aplica a ela, né, porque ela é de lucro presumido, né, e lucro presumido na COFINS interna tem outra alíquota. Então, é uma discussão, na verdade, existe essa diferenciação, né, quem está no lucro presumido vai pagar na importação e não vai conseguir aproveitar o crédito, mas é isso mesmo, a lei prevê, né, nem são mais essas alíquotas, mas na época eram, agora aumentou, mas ela está sujeita na importação, as alíquotas não tem diferenciação, lucro presumido, né, ou quem opte pela cumulatividade. Então, é esse o item que eu neguei provimento. E o outro item, ela está discutindo o ICMS na base de cálculo, que aí sim, eu dei provimento, isso aí a gente, né, não tem mais nem discussão. Então, é por isso, agora lembrado, por que é o parcial provimento. Tranquilo? Alguma? Tranquilo. Então, podemos votar, doutora Ari? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutora Sabrina? Acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos, dar parcial provimento em relação à base, o ICMS na base de cálculo na importação. Então, com isso, nós concluímos a votação do item 338, 339, 40 e 41. Acho que só tem mais um. Olha aí, que musiquinha é essa no celular, Ari? Vocês ouviram? É nova. Minha nova composição. Eu nem imaginava que a gente ia chegar aqui, viu? Coisa boa. Aqui já está faz tempo. Agora é o último, hein? Pois é, estou até emocionada. E não, como ainda falta um tempo para acabar a sessão, a doutora Sabrina podia auditar os 343 processos. Não, eu faço uma sugestão. Às 6 horas da tarde. Eu faço uma sugestão. Acho que a gente podia reanalisar aqueles 12 do Marcelo que a gente submeteu à diligência, que ele falou que estava mal instruído, para ver se realmente está mal instruído. Também. Eu acho. Agora, cara, numa boa, a gente julgou todos os outros mesmo? Não tem nenhum pendente dos outros, não? Tem vista, né? Eu tô sem. Por incrível que pareça, nós jogamos 343. Hoje eu acho que pela primeira vez, nos meus 5 anos e meio de CAF, eu não controlei, porque eu estou sem a listagem de papel. E a melhor você não vai lá, Marcelo. Eu não tenho. Não, eu pelo computador aqui dá muito trabalho, negócio de ficar pintando, não sei o que, isso dá muito trabalho. Aí eu não sei fazer isso. Fica inventando desculpa, né, meu? Tá bom. Bom, gente, eu vou iniciar, então, eu vou anunciar primeiro que nós vamos passar o julgamento do último item da nossa pauta, o número 343, né, com bastante orgulho da gente ter chegado aqui, que era muita coisa, 343, cuja recorrente é Rodotour Turismo Limitada, e a de minha relatoria. O tema, pelo menos para mim, ele é um pouco complicado, né, porque é uma legislação muito antiga, e basicamente a gente está discutindo aqui expurgo inflacionário e, além disso, uma questão de coisa julgada. Então, é bem específico. Mas eu acho que dá para a gente dar uma olhada aqui no que a decisão de piso julgou e passar para o meu voto, porque aí eu entro em detalhes. Então, basicamente, a gente está tratando do período de 89 a 91, muito tempo, alguns dos senhores nem eram nascidos, fim social, né? E aí eu queria passar o voto, no voto são 2 itens, expurgo inflacionário
e coisa julgada, né, alguns DARFs desconsiderados. Em relação ao expurgo inflacionário, defende a recorrente que os critérios de atualização monetária foram fixados em sentença judicial. Então, ela tem sentença judicial. Há uma discussão se segue a forma que era da Receita ou a da sentença, mas, na verdade, a gente já tem aqui a manifestação da própria Procuradoria determinando que siga o índice do Judiciário. Então, simplificando a discussão toda, né, eu estou seguindo o parecer da PGFN e dando provimento nesse item. Aí eu dou um tempo, caso os senhores queiram. Não, tem um repetitivo também, e a senhora indicou também, a senhora indicou o repetitivo, né? Exatamente. Aqui não tem conversa, não. Tranquilíssimo, né? Tá. Agora deixa eu lembrar o que era aqui na coisa julgada. A recorrente... questão de valor também, né? E ela diz, basicamente, que a autoridade julgadora não considerou alguns DARFs que ela juntou aqui, né? Os documentos estão aqui e me parece que eles devem ser considerados também, né? Então, aqui me parece que foram alguns pagamentos que não estão sendo considerados. Então, eu estou dando provimento. Então, a minha conclusão em ambos os itens e a geral é dar provimento ao recurso voluntário. E o que ela defende é que sejam reconhecidos os valores e que seja feita o cálculo segundo os índices da própria justiça. Então, é muito importante. Tem questão de multa, de correção, etc. Eu li aqui rapidamente a questão aí dos pagamentos, eu não entendi muito bem. Pelo que eu vi, a recorrente, ela está defendendo que inicialmente não se apure nada que seja considerado os valores apresentados em juízo, ou então que, se forem reapurados esses valores, que sejam considerados determinados DARFs aí, que não teriam sido considerados na apuração do saldo credor, é isso? Isso. Então, pelo que eu entendi, esses DARFs foram excluídos, né? E ela apresenta os DARFs aqui, então... No cálculo, a autoridade administrativa excluiu esses DARFs, porque ele entendeu que era de outra competência com pagamento em atraso, foi o que eu entendi, mas as competências aqui também estão incluídas na coisa julgada. Acho que é isso que o conteúdo está defendendo. Não, está dando razão à recorrente para considerar o valor que foi apresentado em juízo, ou então para considerar na apuração do crédito esses DARFs. É porque ele está pedindo uma coisa ou outra, pelo que eu pude entender. Simplesmente, né? Eu só queria saber, assim, se eu estou entendendo certo mesmo isso ou não. É isso mesmo, isso mesmo. Eu acho que o segundo pedido é subsidiário, eu acho que é para considerar os DARFs, né, que são relativos ao período. Eu entendi isso, ele quer que considere os DARFs e aplique a correção em todos esses valores, é o que ele quer. É que ele recolheu esses DARFs em janeiro e março de 91, por isso que a fiscalização tirou fora, né? Uhum. Mas é do mesmo período. Ele diz, meu saldo credor é esse aqui, esse que eu apresentei em juízo. No entanto, desconsideraram esses pagamentos aí. Ou seja, ou considera esse valor que eu apresentei em juízo, ou então considera esses pagamentos. É isso. Não, ele quer os dois, ele quer que some um com o outro. É porque acho que é o período, Marco. No entanto, caso esse egrégio conselho entenda por reapurar a materialidade do crédito da recorrente, o que se admite
exclusivamente para argumentar, pondera-se que a turma julgadora desprezou diversos comprovantes. Entendeu? Ou seja, parece que é um pedido e depois há outro. Ou seja, é um pedido para não reapurar nada e o segundo é para reapurar considerando os pagamentos. Mas eu vou reler, de repente tem alguma coisa que eu passei batida. Eu entendi que tinha que considerar os DARFs. Porque, e aí eu peço ajuda para os nossos contadores, mas me parece que tem que ser feita uma apuração utilizando o índice correto, né, o adequado de correção, e considerando o que a justiça concedeu, mas esses valores, que fazem parte do período, está dentro da decisão judicial, e corrige pelo índice. Eu acho que é isso. Eu achei confuso, mas foi quem entendi também. São 2 pedidos mesmo. Ele falou que esses dados que ele listou aqui não foram considerados. Agora, por que será que não foram considerados? Não foram localizados? Tem que ver a decisão do DRJ, né? Ele pagou depois. Que ele pagou em 91 e a decisão é até 90. A DRJ entendeu que a decisão é até 90. Eu tinha entendido isso aí também, como ele pagou em 91, mas o fato gerador é de 90. Então, ele pagou atrasado, mas o fato gerador, a competência é 90. E eu paguei atrasado com juros e multa, e nem estou pedindo ressarcimento de juros e multa, eu quero só o principal. Ele pagou atrasado, mas pagou a competência de 90, está incluído na decisão judicial, eu entendi isso. Mas aí vocês acham que eu tenho que especificar mais, não só do provimento, porque vocês acham que eu tenho que especificar mais, não só do provimento nesse item? Eu não acho que precisa explicar mais, está dentro. A não ser que você queira detalhar, dizer que os DARFs referem-se à competência abrangida pela decisão judicial. Eu tenho medo de ficar falando demais justamente por ter a decisão judicial. A autoridade julgadora que tem que considerar tudo e apurar como determinou a decisão judicial. É isso que eu queria dizer. Sim. Não, eu concordo. Eu entendi assim, que como esses dados estão dentro do período que a decisão judicial considerou, eles são devidos mesmo. E se colocar... Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que são os meses de competência. Eles foram citados na ação judicial que não determinou o quanto os DARFs foram só colocados lá para como premissa, mas o quanto não foi apresentado na ação judicial, que está escrito ali, e esses períodos de competência aí estão dentro da ação judicial, foram abrangidos e não foram considerados. E quem está pedindo está mostrando, olha, não foram pagos até determinada data, foram pagos fora do prazo, mas eles são dos períodos de competência abrangidos pela ação. Então é isso mesmo, eu acho que a sua decisão está certa. Não tem que especificar nada em relação aos dados. Eu acho que não, eu acho que o pedido dele. Agora, se só quiser colocar, não, olha, o que foi pago em janeiro foram essas competências, março foi essa competência, eu acho que tanto melhor. Né? Se eu não sei, doutor Ari, se achar que há algum risco aí de liquidação. Já está aqui na decisão, eu acho que não precisa. Eu também não, mas... Excesso de preciosismo. Questão porque a recorrente aqui, ela está pleiteando que não revise nada, que tem o crédito para ela. Ela diz aqui, daí, pelas razões acima esgrimidas, não é lícito ao fisco revisitar os valores utilizados pela recorrente na apuração do seu crédito, esses que acobertados pelo bando da coisa julgada material. Então, inicialmente, a recorrente entende que o fisco não tem que reapurar nada, que o crédito dela é aquele totalmente solicitado, pleiteado, correto? Mas ela diz, mesmo, no entanto, que esse egrégio entenda por reapurar a materialidade, aí considera esses dados que foram pagos extemporaneamente, né, refere-se ao período pleiteado na justiça. Então, eu não sou contra incluir esses DAFs na reapuração do saldo credor. Mas a gente não está reapurando nada. Você está calculando só, né? Não está reapurando. Não, mas a doutora Elisiane não está reapurando nada. Ela só está incluindo os DARFs que a DRJ não considerou. Ela não está fazendo reapuração. Na origem, não vai? Não. Significa que esses valores... Não. Eles vão incluir, vão somar isso aqui.
Eles vão somar e vão corrigir. Eles vão pegar esse valor, somar com o inicial e corrigir. Então, a unidade de origem vai fazer um procedimento lá, não vai? Vai. Então. Então eu posso colocar devendo ser considerados DARFs conforme pleiteado pela recorrente. Mas o que você está sugerindo, Marcão? É para dar parcial documento, é isso? Não, é especificar mais. Uma dúvida em relação aos pedidos da recorrente. Ela diz, olha, não tem que fazer, não tem que efetuar qualquer tipo de ação, não tem que analisar o crédito, não tem que mexer nos DARFs que eu paguei, no meu saldo credor. Tá? Simplesmente considerar aquilo que foi homologado pela Justiça. Entende que a Justiça, dando procedência ao pedido dele, já foi, o crédito está lá, está Mas a Justiça não falou em valor, mano. Porque se a diferença são os DARFs, põe o DARF lá e vai ter, reapurar, não vai ter que reapurar, mas vai ter que calcular, né, em razão dos expurgos. Então, é que a Justiça não deu valores. A Justiça falou, você tem o direito a receber o que você pagou a mais no período X. Corrigido por tais e tais índices. Ele não está dizendo isso aqui não, tá? A Justiça realmente não quantifica o crédito dele. Mas não é isso que ele diz. Aí diz que a Receita não tem que mexer nesses valores que foram apresentados em juízo. Não mexe nada, não. Então, a minha sugestão, gente, devendo ser considerados os DARFs indicados conforme solicitado pela recorrente. E aí, pronto. Eu acho que tem que apurar, não tem como, né? Mas é bom colocar para não gerar mais dúvida. Um procedimento. Isso, ela vai ter que embargar. Mas eu acho que resolve. Eu acho que a gente atende, ela está dando aí, se a gente for entender assim, é um pedido alternativo. A gente está dando pleito a um, não tem como dar aos dois. A Semi está sem microfone. Eu acho que não é alternativa, eu acho que esses dados que ela listou não foram considerados na origem. Então, o que ela está pedindo é que considere também esses dados na origem. Então, se os dados, acho que pode só simplificar colocando, olha, acolher todos os dados de competência do período que abrange a ação, não importa quando ele pagou, sabe? Os dados indicados aqui, porque são esses, né? Mas aqui não fica muito claro se ela está pedindo outra coisa. Eu também não entendi muito bem o que é essa... Eu acho que está claro, sim. Ela pediu os expurgos, porque realmente da receita era menor. Não, esse foi o item 1. Mas o item 2... Isso, mas ela pediu também os DARFs que foram desconsiderados. São 2 pedidos mesmo. São 2, mas parece que no meio ela diz não tinha que calcular mais nada, tinha que esquecer isso, né? Mas isso é uma alegação de praxe que eles fazem, né? Eles acham que já vem pronto o crédito da ação judicial, quando na verdade não é isso, né? Eu espero que seja colocado aqui que precisa dessa quantificação pela unidade de origem para considerar esses pagamentos. É isso, porque pode não chegar mesmo assim ao valor que ela está pleiteando. Entendeu? Vamos fingir que ela esteja pleiteando 1 milhão. Tá? Aí ela diz, olha, esse daqui é meu 1 milhão aqui. Não mexe mais em nada. Mas se for para mexer, considere esses DARFs aqui, que já estão nesse cálculo e tudo mais. Aí a Receita vai lá, pega esses DARFs, coloca. Vai somar, vai verificar. 990 mil. Aí pronto, vai cobrar lá a diferença dela. Ela disse, não, mas tá aqui, ó. Que a recorrente tem razão também neste ponto. A conselheira, a doutora Lisiane, falou que tem razão, que não era para mexer mais nesses valores, entendeu? Não era para vocês quantificarem, porque tem 2 pedidos aqui, um para não mexer mais em nada, e o outro aqui é um subsidiário que calcular conforme isso. Então, você entende que é provimento parcial por isso? Se deixar claro aqui que a necessidade dessa quantificação para incluir esses valores, pode ser provimento. Então, essa é a minha proposta. Essa é a minha proposta. Então, é deixar claro que são os DARFs. Uma interpretação totalmente absurda, mas para a unidade de origem, eu acho que isso tem relevância. Claro, não. Para a gente é confuso, é muito antigo, etc. Né? Parece uma questão pacificada, mas a hora dos números, né? Nem sempre os números lembra dele, se ele não estiver por lá, ele deve ter uma planilha. Então ele vai fazer, vai pegar essa planilha, vai colocar lá tudinho esses valores, vai apurar tudo, colocar expurgo, vai até dar um valor maior do que ele pleiteou aí, né? Do que o próprio cálculo da recorrente, mas também pode dar menor. Né? Aí, inicialmente, não mexe nada disso, eu não quero que faça nada disso. A Receita não precisa fazer mais nada disso, porque a decisão judicial já me deu razão, não precisa fazer nada. Mas, se precisar, como ele fala aqui, ó, no entanto, tá, se
se egrégio o conselho entenda por reapurar a materialidade do crédito da recorrente, excedimento exclusivamente para argumentar, aí fala que foram despesados alguns documentos de arrecadação. É isso que eu estou explicando aqui. Mas ele se expressou muito mal também, né? Porque não tem como, a gente não vai reapurar coisa nenhuma, quem reapura é fiscalização. Ele se expressou mal, né? Aí tem que reapurar, né? Não tem como deixar isso. Ele fala para a gente apurar e falar de administração, de uma forma geral, dessa forma que a gente deve interpretar, porque ele pensa que o cartão homologa compensação, que promove a restituição, a gente não faz nada, a gente só faz julgar aqui os argumentos da recorrente. Então, a partir desse, tem que assim, decifrar esses pedidos, né? E a solução de que depois a própria unidade de origem não embargue. Afinal de contas, a gente mexe aqui ou não mexe, porque do jeito que fica aqui, eu entendo que a gente tem razão também neste ponto. Mas o ponto aqui tem um pedido para conceder o crédito dele, ou então para reapurar considerando esses dados. Acho que eu estou sendo até redundante nesse ponto, mas... Não, mas eu acho que é importante evitar um embarque. Estou sendo compreendido aqui ou não. Então, graças às contribuições dos colegas, doutor Marco Antônio e demais, a minha proposta, então, nesse item, é dar provimento, ou entender que ela tem razão, porque depois vai ser provimento parcial, para que sejam considerados esses DARFs que ela indicou, né? Então, a minha proposta final, a conclusão, é dar provimento parcial. Podemos votar? Doutora Ari? Eu acompanho. Obrigada. Doutor Marcelo? Obrigado, Marco Antônio. Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Obrigada e obrigada pelas contribuições. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Semira Miss? Eu não entendi bem, presidente. Vai ficar, então, para aplicar os expurgos e para acatar os DARFs indicados ou só acatar os DARFs indicados? Para os dois. Então, é parcial provimento para aplicar os expurgos inflacionários do RESP e os DARFs indicados pela contribuinte. Não, expurgos inflacionários conforme a decisão judicial que está julgada. Mas precisa tudo isso na Constituição? Conforme a resolução 561 do Egrégio Conselho de Justiça Federal, está no voto da doutora Lisiane. Exatamente. É o mesmo do repetitivo, esses índices. Exatamente, o repetitivo. E mais os dois DARF que ela está dando. Sim. Na verdade, são 4. Dos DARFs. Janeiro e março. O título daqui está janeiro e março. Os DARFs. Mas tem maio, março, abril, 2 de maio. Março, abril. As competências. Bom, ok, obrigada, doutora. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Então, a decisão é por unanimidade de votos, dá parcial provimento para admitir, para determinar os expurgos, conforme a decisão do STJ e o parecer da Procuradoria, e também para que sejam considerados os DARFs indicados. E com isso, eu acho que encerramos por este mês, é isso? Muito bom. Então, podemos parar a gravação. Peço, por favor, a Patrícia.